A paz de Cristo e a alegria de Maria. Seja bem-vindo ao Breviário da Confiança. Uma grande alegria a sua presença aqui conosco, através do nosso canal no YouTube, ou você que está nos vendo através do Facebook, também é bom demais ter você aí. E se você está aqui pela primeira vez, ou sempre está aqui conosco, mas ainda não é inscrito no nosso canal, ou ainda não segue aqui a nossa página, comece a fazer isso agora, tá bom? Sem demora, se inscreva aí, toque no botão das inscrições, comece a seguir a nossa página e a receber dia a dia um conteúdo cheio da graça de Deus, para a glória de Deus, para o seu crescimento. Nós queremos abraçar com muito carinho a você, ouvinte da Rádio do Bem, você que está sempre sintonizado na Rádio Cultura de Quixadá, 102.1, a rádio da Diocese de Quixadá. É muito bom contar com a sua audiência, já motiva você para divulgar para outras pessoas este espaço que você acompanha aqui pela Rádio Cultura de Quixadá, de segunda a sexta, às 8 da noite e aos sábados, às 4 da tarde. O Breviário da Confiança. Você que é ouvinte da Rádio Cultura, pode e deve entrar em contato conosco através do telefone que é o WhatsApp, 88 é o código de área. Anote aí agora, 998378192. Vou dizer devagar agora, 88 é o código de área, 998378192. E aí você manda a sua mensagem de texto, a sua mensagem de áudio e a gente vai aqui se falando, se conhecendo. Você diz o que está achando do Breviário da Confiança, se tem feito bem para você, tá bom? Vou ficar na expectativa da sua mensagem. E vamos abraçar agora com muito carinho a quem já chega cedo e já está conosco aqui ao vivo pelo Instagram, nossa querida Luizinha, a Patrícia Cauane, a Dona Gilda, seu José Afonso, Paulo, a Eneide. Vamos chegando, meu povo, vamos chegando. Luciana, seja bem-vinda também, muito bom contar com a sua presença, diretamente lá da Paraíba. Vamos evangelizar, povo de Deus. Vamos lá, Catinha, mãos à obra. Dudu, o que é que você está esperando? Vamos lá, Veroneide. Vamos acionar o avião da confiança. Vamos chamar o povo de Deus para esse momento de bênção, de graça, que é o Breviário da Confiança do Monsenhor Ascânio Brandão. Karina, tudo bem? Seja muito bem-vinda, querida. Maria Geliseuda, Berenice, só gente boa reunida aqui todos os dias para refletir, para rezar, para crescer, para, pela graça de Deus, se santificar e, claro, um dia no céu chegar, não é? Você não quer chegar lá? Eu quero também. Então, isso deve nos motivar. Que bom, Berenice, que os seus aviões já partiram. E você que está conosco agora, Nadilene, quantos aviões você já enviou? Quantas pessoas você já convidou? Olha, mês das missões, lembrando que não só em outubro, mas todos os dias da nossa vida devem ser marcados pela evangelização. Entendeu, Leuda? A gente está aqui para amar e evangelizar. Amar e evangelizar, para que outras pessoas também passem a amar. É só por isso que eu existo, é só por isso que você existe, entendeu? Para amar e evangelizar, para que outras pessoas também possam evangelizar. Olha quem entendeu isso muito bem, Santa Teresinha do Menino Jesus, padroeira das missões. Por isso que a gente sempre está buscando crescer na amizade com esta grande santa, que a igreja coloca para mim, para você, como um modelo de missão, de um coração missionário. Entendeu, Marcelo? Seja bem-vindo, vamos evangelizar. Olha, graças a Deus, já muita gente aqui conosco, mas nós podemos ter mais pessoas ainda crescendo nesse conhecimento de Deus. E que bom que o Senhor está aqui no meio de nós. O Senhor está conosco, Ele está no meio de nós, Ele está em nós. Vamos subir os corações? Vamos subir os corações? Vamos lá, mamãe. A mamãe já entrou aqui também. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. O seu coração está em Deus. O meu coração está em Deus. Então vamos fazer uma nuvem de corações aí. Vamos lá. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. É importante que nós cresçamos
nesta união com Deus. Isso, olha, os corações já estão subindo. Lembra disso. Esteja sempre com o seu coração em Deus. Vamos lá, Sabrina, vamos lá, Maria do Socorro, vamos lá, Marcelo. Corações ao alto, nosso coração está em Deus. E vamos convidar mais gente, vamos convidar mais gente, que a página de hoje, olha, a página de hoje, Cris Lemos vai fazer assim uma grande diferença na minha vida e na sua. Quem já tem o Breviário da Confiança, hein? A Ivone já tem, né? Essa pernambucana, gente boa, né? Que está lá em Pernambuco, em São José do Egito, né, Ivone? Quem já tem o Breviário da Confiança? Olha, um livro antigo, muito antigo, escrito por esse padre aqui, ó, lá de Taubaté, Monsenhor Ascânio Brandão, que Deus já chamou à sua presença, e com certeza lá conversa muito com Santa Teresinha, né? Talvez comente aqui sobre a gente. Olha, tem um pessoal lá agora que está todo dia refletindo com o Breviário da Confiança. Está ficando mais amigo da senhora. É mais ou menos assim, as conversas lá no alto, rezando para a gente ter juízo, né? Para poder a gente chegar lá um dia, né? Não, Cordolino? A gente vai chegar com a graça de Deus. Regina, seja muito bem-vinda, querida. Olha, se você ainda não tem o Breviário da Confiança, eu vou passar para você o número agora para você adquirir, tá bom? Gracinha, coloca aí, Gracinha, o número do pedido para o Breviário da Confiança. Vamos lá, trabalhar, Gracinha. Vamos trabalhar, Gracinha. Coloca aí para eu fixar aqui no comentário. Olha, para você adquirir o Breviário da Confiança, você manda uma mensagem para este número de WhatsApp, 88 é o código de área, 997483456. Vou repetir, tá bom? Ontem eu fiquei contente, recebi a informação que 2 pessoas lá de Quixadá, se eu não me engano, né, fizeram contato com a Rádio Cultura pedindo o breviário, queriam um Breviário da Confiança. Olha que coisa maravilhosa. Vamos lá, vou repetir o número. Não vale a pena, Ivone? Vale a pena, ela está dizendo aí, é um tesouro. Olha lá, 88 é o código de área, 997483456. É só você encomendar e a Loja Coração de Maria vai fazer todo o possível para chegar até você o quanto antes, tá bom? Vamos rezar? Olha lá, a Gracinha, com muita eficiência, já colocou aqui o telefone, muito bem, Gracinha. E aí você que está nos acompanhando, Bruno, seja bem-vindo. Marcos Vinícius, sempre uma alegria a sua presença. Silvia, bom demais ter você aqui. Simone, como é que está a família? Bela, sempre firme? Vamos lá então. Entre em contato conosco, 88 é o código de área, 997-483453 e pede o seu Breviário da Confiança. Tá bom? Olha lá, um golinho. Vamos lá, Ana Lourdes, vamos rezar para que Deus possa nos iluminar. Diga comigo, vamos rezar para Deus nos iluminar. Diga aí, é assim que funciona. É ou não é, Flavinha? Vamos rezar para Deus nos iluminar. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com as luzes do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas
segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. E reconhecendo a presença do Senhor junto a nós, graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Diga com fé, acreditando, iluminado pelo Espírito Santo, na fé da Igreja, Jesus está vivo em cada um dos nossos sacrários. Ele mesmo. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. E hoje, muito importante, faça isso também sempre, não só hoje, sempre. Nós vos adoramos, Senhor Jesus, e vos bendizemos, porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo. Nós vos adoramos, Senhor Jesus, e vos bendizemos, porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo. Diga com muito amor, diga com muita gratidão, com muita admiração, desejando, pela graça de Deus, uma imitação. Nós vos adoramos, Senhor Jesus, e vos bendizemos, porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Hoje, dia de duas grandes santas também, vamos pedir a intercessão delas. Neste dia 16 de outubro. Outubro, meu irmão, minha irmã, é um mês riquíssimo, não é? Em oração, peçamos a intercessão dessas duas mulheres santas que também são modelos para mim e para você. Santa de Virgens, rogai por nós. Por todas as nossas causas, por todas as nossas necessidades, que a graça de Deus venha em nosso auxílio. Santa de Virgens, rogai por nós. E você que, assim como eu, tenho certeza quer ter um coração como o de Jesus, diga comigo, Santa Margarida Maria de Alacoque, rogai por nós. Se você quer crescer nessa intimidade com o coração de Jesus, pede a intercessão dela, Santa Margarida Maria de Alacoque, rogai por nós. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Breviário da Confiança deste dia 16 de outubro. O tema de hoje, olha se isso diz respeito a você. Se não servir de remédio, pode servir de vacina. Se não servir para o momento que você está vivendo hoje, pode servir para depois. Se não servir para você, pode servir para alguém. Olha que tema. A calúnia. Ah, como dói a calúnia. Como é duro viver sob o peso de uma infâmia. Humilhado, abatido, coberto de vergonha. Mas olhemos para a cruz. Jesus crucificado. Eis a verdadeira serpente de bronze que nos cura as mordeduras, essas línguas de áspides maldizentes. Dizia São Francisco de Sales: Nosso Senhor, caluniado, diz o Evangelho, calava-se. Quando nos calamos, Deus fala por nós. Que é, afinal,
essa reputação pela qual tanto sofremos? Uma opinião, uma sombra, uma fumaça. Deus sabe tudo e Ele nos há de julgar. Nada valem os juízos dos homens. Tenhamos confiança e não seremos abandonados. No dia do juízo, tudo se há de esclarecer e a recompensa virá. São Geraldo Magela foi caluniado de um crime horroroso por uma mulher indigna. Santo Afonso, perturbado, chamou o santo e o fez ciente da acusação. Conservando-se impassível como o mármore, Geraldo não pronunciou uma palavra. Santo Afonso proibiu-lhe a comunhão e toda relação fora do convento. O irmão nem sequer murmurou. Aconselharam-no a defender-se e ao menos a pedir licença para comungar. Não, respondeu o santo. Morramos esmagados sob a vontade de Deus. 50 dias depois, a mulher infame, sob o peso do remorso, retratou-se da calúnia. Geraldo não se comoveu e quando Santo Afonso lhe perguntou o motivo por que se havia calado e não se justificara, ele respondeu: meu pai, é que a regra me ordena que não me excuse, mas que sofra em silêncio toda espécie de mortificação. Que exemplo para o nosso orgulho, que não suporta nem uma leve suspeita. Que página maravilhosa, meu irmão, minha irmã. Para mim, extremamente edificante, tenho certeza que para você também. Você alguma vez já foi alvo de alguma suspeita? Você alguma vez já foi caluniado? Já foi difamado? Já falaram mal de você? Já inventaram alguma história com relação a você? Já disseram alguma mentira? Já espalharam alguma fofoca, algum boato com relação a você? Você está passando por um momento assim exatamente agora? Bendito seja Deus que está permitindo que essa palavra chegue até você. Você conhece alguém que está passando por uma situação assim? Manda essa mensagem para ela agora mesmo. Não perde nem tempo, não espera nem terminar esse momento que você está vivendo. E o que é que a gente faz quando isso acontece? Vamos lá. Vamos pensar, porque, como diz o Monsenhor Ascânio hoje, como dói a calúnia. Dói demais, não é? Quando alguém suspeita alguma coisa da gente, a gente sabe. Quando alguém fala alguma coisa sobre a gente, inventa alguma coisa sobre a gente, nos julga, né? Nos acusa de alguma coisa. Como dói, como dói. Como é duro viver sob o peso de uma infâmia, não é? Quando alguma coisa está manchando a nossa fama, não é? O que é uma infâmia? É alguma coisa que mancha a nossa imagem. Nós temos diante das pessoas uma referência, uma imagem. As pessoas acham isso ou aquilo da gente, não é? E quando acham isso ou aquilo de bom e de repente alguém fala alguma coisa de mal, né? Então nós somos difamados, né?
E se aquilo era uma mentira, aquilo foi uma infâmia, né? Uma mentira contra a nossa fama, contra aquilo que as pessoas reconhecem que somos. E isso nos deixa humilhados. Ninguém gosta de ser difamado, né? Aquilo nos rebaixa. O nosso prestígio junto às pessoas cai. Você era uma pessoa conhecida como uma pessoa de bem e alguém começou a dizer que você fez coisas horríveis, que você faz coisas terríveis. Então, isso é uma humilhação, porque o nosso prestígio, o nosso reconhecimento vai lá para baixo. E a gente tende a ficar abatido e coberto de vergonha. A gente fica com vergonha. Alguém chega para você e diz: meu irmão, minha irmã, você sabe o que estão dizendo de você? De repente você, numa situação talvez mais pública ainda, entra numa rede social e está lá um comentário sobre você, uma mentira, né, sobre você. O que é que a gente faz diante disso? E aí, Sandra? E aí, Karine? Aconteceu uma situação assim, talvez esteja acontecendo com você uma situação assim, e é natural, preste atenção, é natural, para dizer, é uma reação humana, porque aquilo é uma agressão. Então é natural que a gente se sinta abatido, é natural que a gente fique com vergonha. Mas qual é a recomendação sobrenatural? Agora vamos para o sobrenatural. Tudo isso que a gente falou até agora está na nossa reação natural. E que, se a gente vai só pelo natural, pode ser que a gente fique só no abatimento, só na vergonha, mergulhe naquela humilhação, isso se transforma em tristeza, isso se transforma em raiva. E deixa eu dizer, isso pode se transformar em briga, e briga feia. E se tem uma briga feia, é briga na internet. Meu irmão, olha, já quero alertar você para isso, né? Até porque você está comigo agora na internet, ou então acompanhando pela rádio, talvez também pela internet. Um negócio feio é briga na internet. Por quê? Porque é muita gente vendo ao mesmo tempo e a gente às vezes não se dá conta, né? E a gente entra naquele bate-boca e vai se defender. Olha, isso não diga isso, isso é uma mentira. E aí a outra pessoa reforça e você ameaça e você começa a dizer outras coisas com a pessoa também. É como se fosse uma briga assim em praça pública, com muita gente olhando e vibrando. Ah, diz mais e tal, é isso. Tal. É mais ou menos isso aí que acontece quando a gente entra nesse bate-boca na internet, não é? Mas às vezes também a gente vai tomar satisfação. Não, isso não vai ficar assim não. Essas são as nossas reações naturais, né? A gente vai até onde a pessoa está e isso pode se transformar numa briga tremenda e numa intriga para o resto da vida. Essas são as reações naturais, humanas. Agora o Monsenhor Ascânio vai nos mostrar qual é a nossa atitude ideal, sobrenatural. O que fazer diante de uma situação dessa? Olhar para a cruz. Vou até colocar aqui para facilitar a sua vida. Olha. Olhemos para a cruz. Recebeu uma crítica maldosa, um boato foi inventado contra você, alguém inventou uma mentira sobre você, alguém lhe acusou, alguém acusou a mim, acusou a você de uma coisa que você não fez, algo muito sério até. Olhe para a cruz. Olhe para Jesus crucificado. Você sabe, e é isso que o Monsenhor Ascânio está nos lembrando, a partir do que dizia um grande santo, não é? Que ele muitas vezes cita, São Francisco de Sales. Você sabe que no deserto que o povo de Deus enfrentou na saída do Egito até a Terra Prometida, eles foram mordidos por serpentes. E aí Deus orientou a Moisés para que ele fizesse uma serpente de bronze
e colocasse numa haste. E as pessoas que olhavam para aquela serpente de bronze, elas eram curadas. Quando nós sofremos uma injúria, uma calúnia, quando alguém pensa mal da gente, nos julga de uma forma errada e até coloca isso em público, nós somos feridos, isso nos fere. E se a gente não tomar a atitude certa, a atitude sobrenatural, esta ferida pode nos levar à morte, porque pode nos levar ao ódio, pode nos levar à vingança, pode se transformar em uma mágoa que vai crescendo e nos corroendo. Então, para isso não acontecer, qual é o remédio? Aquele mesmo que Deus indicou para o povo no deserto. Até porque essas situações fazem parte da nossa purificação. Você vai entender também, eu vou entender também. No deserto desta vida, nós vamos passando por purificações. E se Deus permite, mas foi Deus quem fez isso? Não, Deus permitiu que esta bendita inventasse essa história de você. Deus permitiu, porque Deus não permite nenhum mal que dali não possa tirar um grande bem. E nós vamos entender que grande bem Deus pode tirar de uma situação assim, e Deus quer tirar de uma situação assim. Por incrível que pareça. Mas aí está um bem de onde Deus quer que eu e você cresçamos. Então, olhar para a cruz como aquele povo no deserto olhava para a serpente de bronze. E por que São Francisco de Sales nos dá essa recomendação? Diante das línguas maldizentes, ele diz que são como serpentes, que vão nos ferindo. Pois bem, aquelas serpentes no deserto feriam o povo de Deus e aqueles que olhavam para a serpente de bronze eram curados. Se eu e você, diante de uma calúnia, não ficarmos apenas olhando para nós mesmos, para aquilo que fizeram conosco, se não ficarmos apenas olhando para aqueles que nos acusaram de algo injustamente, mas se nós olharmos para Jesus crucificado, seremos curados. Por quê? Porque nosso Senhor também foi caluniado. E nosso Senhor foi caluniado a ponto de ser crucificado, você está entendendo? Custou a vida. A calúnia que Jesus sofreu, você sabe que trouxeram até falsas testemunhas. Você lembra? Está lá no Evangelho. Para que houvesse a condenação, o processo exigia testemunhas. E compraram as testemunhas para que legalmente, entre aspas, Jesus fosse condenado. Mas na realidade ele tinha sido caluniado. Ele foi condenado injustamente. Jesus só fez o bem, você sabe. Jesus não disse nada que ferisse propriamente a lei, essencialmente a lei. Jesus veio aperfeiçoar a lei. O que Jesus acabou gerando de incômodo, de transtorno, é porque as pessoas estavam vivendo a lei de Deus de uma forma errada, de uma forma distorcida, de uma forma exagerada. Mas Jesus não tinha motivos para ser condenado. Ele foi caluniado. Agora presta atenção. Qual era a atitude de Jesus? A palavra diz que ele foi levado ao matadouro como um cordeiro manso. Ele calava-se. Você não vê no julgamento de Jesus, Jesus se defendendo, Jesus debatendo, Jesus se debatendo. Não. Às vezes uma palavra breve, até na intenção de trazer aquela pessoa para a verdade. Quando ele é questionado se isso ou aquilo é verdade, ele diz: o que é a verdade? Mesmo numa situação como aquela, tentando trazer aquela pessoa à conversão, tentando converter o coração do sumo sacerdote,
dos doutores da lei, dos fariseus, de Pilatos. Mas você não vê Jesus se justificando, Jesus se defendendo. Quando a gente está ali na Sexta-feira Santa fazendo aquela meditação, é muito forte a expressão, e ele não abriu a boca. Então, quando eu e você, diante de uma situação dessa, olhamos para Jesus na cruz, e Jesus crucificado mesmo. Eu falei aqui do julgamento, né? Porque realmente houve uma trama e aí houve uma calúnia. Mas se você e eu olhamos para Jesus crucificado mesmo, você vê que Jesus não ficou ali na cruz se queixando, se justificando, gritando. Isso é uma injustiça. Isso que vocês estão fazendo comigo é uma injustiça. Não é essa a atitude de Jesus na cruz, você sabe. Calava-se. E aí o Monsenhor Ascânio hoje nos diz uma frase, meu irmão, minha irmã, que a gente deve guardar. Olha, para mim foi uma frase assim que tocou profundamente no meu coração. Tenho certeza que também deve ter tocado no seu. Olha que coisa linda. Quando nos calamos, Deus fala por nós. Aqui, podia parar aqui. Podia parar aqui. Guarda isso. Quando nós somos acusados e diante da acusação a gente cala, Deus fala. Quando a gente cala, Deus fala. Ao contrário, se eu mesmo procurar me defender, me retorcer, se eu mesmo procurar me justificar, Deus não vai falar. Eu já estou fazendo a minha defesa. Você está entendendo? Olha que sabedoria. Quando a gente cala, Deus fala. Guarde isso para o resto da sua vida. E aí o Monsenhor Ascânio vai fundamentar isso com um exemplo bem concreto que ele vai citar mais adiante, fantástico, de São Geraldo Magela. Aguente aí que a gente vai já chegar lá. Mas antes de chegar nesse exemplo concreto de que quando a gente cala, Deus fala, você que tem um pavio curto aí, se cale, deixe que Deus fale. Você que diz assim, ó, mas porque eu não levo desaforo para casa? Se cale que Deus fala. Se cala que Deus fala. Olha, é muito melhor encumpridar esse pavio e deixar Deus falar por você. Entendeu, Lenilce? Entendeu, Celi? Quando a gente cala, Deus fala. Agora presta bem atenção. Vamos ver o que é que está por trás. Isso aqui talvez seja o ponto principal dessa página de hoje. Presta bem atenção. O que é que está por trás dessa nossa humilhação, desse nosso abatimento, desse nosso sofrimento, dessa nossa vergonha, diante daquela mentira safada, diante daquele boato sem vergonha, diante daquela acusação mentirosa? O que é que está por trás desse sofrimento que a gente sente? O cuidado com a nossa reputação. Você está entendendo? Preste atenção, Patrícia. Presta atenção, Natália. O que na prática está por trás daquela nossa indignação, daquela nossa revolta, daquela nossa tristeza, daquela nossa raiva diante desta mentira, deste boato, desta fofoca, desta acusação injusta que fizeram conosco? Entendeu, Ivana? É a nossa preocupação com a nossa reputação. Aí você pode estar dizendo, com certeza. Não é não, Veroneide? Hein, Diana? É possível que você diga, mas claro,
é claro. O que é que vão pensar de mim? É claro que eu estou preocupado com a minha reputação. Eu tenho uma reputação a zelar. A gente diz isso, né? Presta atenção. Vamos ver o que é que está por trás disso aí. Olha a mexida que o Monsenhor Ascânio dá em mim e em você. Ele diz assim, para mim e para você que talvez estejamos dizendo isso, pensando nisso. Mas é claro, olha, eu tenho um nome. Eu tenho uma honra. Eu passei a minha vida toda procurando fazer o que é certo. Para vir um safado desse, para vir uma pessoa sem vergonha dessa, inventar uma mentira com relação a mim, eu tenho um nome a zelar, rapaz. O que, afinal, é essa reputação pela qual tanto sofremos? Olha a pergunta que o Monsenhor Ascânio está fazendo para mim e para você, Patrícia. Ouviu, Conceição? Escuta, Conceição. O Monsenhor está dizendo, tudo bem, eu estou respeitando, eu estou entendendo aí essa sua zanga todinha, você tem um nome a zelar, você construiu uma fama, se dedicando, fazendo o que é certo, mas o que é, afinal, essa reputação pela qual tanto sofremos? E aí ele responde, você sabe o que é isso que a gente acha, que as pessoas acham de nós e por isso nos respeitam e por isso nos valorizam e por isso acham que eu e você somos uma pessoa decente, uma pessoa do bem? Você sabe o que é que significa essa opinião das pessoas com relação a nós? É só uma opinião, uma sombra, uma fumaça. Meu Deus! Você está entendendo quanto valor eu e você damos ao que as pessoas acham de nós? E isso não passa de uma opinião. Até porque uma pode achar uma coisa, outra pode achar outra, não é não? Na prática isso não acontece. Você pode morrer de fazer e vai ter sempre alguém que vai dizer que não lhe valoriza. E o que você pode fazer? Vai endoidar por causa disso? Você pode garantir que com todos os esforços que você fizer, todos vão achar que você é a melhor pessoa do mundo? Não, vai ser sempre uma opinião. A gente não costuma até dizer, olha a sabedoria popular, né? Coisa da sabedoria popular, mas é o Espírito Santo que ilumina. O que é que a gente diz na sabedoria popular? Ei, meu irmão, nem Jesus agradou a todo mundo, não é não? Não é não, Alexandra? A gente não diz isso? É verdade. Veja Jesus, olha para Jesus, olha para Jesus. Jesus fez isso aqui de errado? Nada. E todo mundo tinha uma boa opinião sobre Jesus? Não, quanto mais de mim. Então, eu vou morrer, eu vou sofrer por conta do que as pessoas acham de mim? Porque na prática, o que está fazendo a gente ficar assim perturbado da cabeça por conta do boato, da fofoca, é porque a gente está pensando no que as pessoas vão pensar da gente. É ou não é? É. Mas o Monsenhor Ascânio está dizendo, isso é só uma opinião. O que aquelas pessoas pensam de mim, pensam de você, é uma sombra. É como uma fumaça, e a fumaça passa. A fumaça passa. Não dá para você dar muita importância à fumaça, a fumaça passa. Deus sabe tudo e Ele há de nos julgar. Olha a diferença. Deus sabe tudo e Ele há de nos julgar. Inclusive, a providência de Deus hoje, a palavra hoje, desse dia que a gente está aqui ao vivo, ou você está vendo a gravação, fala que a gente só tem que se preocupar com uma coisa, de não desagradar a Deus. A gente pode chamar isso de medo, não é? Às vezes, esse tipo de situação nos dá o medo da fama que a gente vai ficar. Pelo amor de Deus, o que é que vão dizer de mim? O que é que a minha família vai dizer de mim? O que é que as pessoas do meu trabalho vão dizer de mim? A gente fica com medo, né? Pois o Evangelho diz que a gente só deve ter medo daquele que pode um dia nos privar do céu. Pela sua misericordiosa justiça, pela sua justiça misericordiosa.
Se eu e você temos que ter algum medo, meu irmão, é de perder o céu. De perder o céu, só isso. Agora, tudo isso que a gente está conversando é coisa natural? Não. É coisa sobrenatural. Só a luz do Espírito. E eu e você temos que deixar que o Espírito Santo nos leve a ter esta consciência. O que importa é que Deus sabe tudo e Ele nos há de julgar. O julgamento das pessoas são mera opiniões, são sombras, simplesmente, uma fumaça que passa. O que me importa é que Deus sabe tudo e Ele nos há de julgar. Gente, se a gente deixar que o Espírito Santo coloque isso no nosso coração, isso vai nos trazer uma paz tremenda. Toda aquela perturbação preocupada com a opinião pública vai silenciar. Porque Deus sabe tudo e Ele nos há de julgar. Nada valem os juízos dos homens. Nunca esqueça disso. Nada valem os juízos dos homens. Tenhamos confiança e não seremos abandonados. Deus intervém, gente. E a recompensa de Deus vem, ou nesta vida, ou na eternidade, mas vem. Lembra, por exemplo, de José? Olha lá, Ivone. José do Egito, olha lá, Ivone. José, porque foi fiel a Deus, não caiu, né? Nas seduções da esposa lá do governador, ele foi caluniado. E por conta disso foi preso, sofreu e calou. E a Deus entregou, calou e a Deus entregou, calou e a Deus entregou, porque quando a gente cala, Deus fala. E Deus falou através de sonhos, e você sabe de toda a história. E José acaba naquela posição de honra, como sendo o primeiro ministro lá do Egito. E por conta disso, inclusive, salva toda a sua família. Quando a gente cala, Deus fala, meu irmão. Deus intervém. Veja que maravilha. Monsenhor Ascânio traz um exemplo luminoso de um grande santo da congregação de Santo Afonso Maria de Ligório, redentorista, aquela mesma congregação que cuida do Santuário Nacional de Aparecida, aquela mesma congregação que cuida aqui no Brasil, não é? Do Santuário do Divino Pai Eterno. Já deixa aí no parêntese, aquela mesma congregação do Padre Robson. Quem é do Brasil conhece bem o Padre Robson, grande divulgador da devoção ao Divino Pai Eterno. Aí você já está entendendo o que é que eu quero falar. Muito bem. Então ele traz um exemplo de um redentorista lá dos inícios, santo, viu? São Geraldo Magela. O que é que aconteceu com ele? Ele foi caluniado. E não foi de coisa pouca, não. Foi de um crime horroroso, de um crime contra a castidade, de um crime contra a decência, que tinha se envolvido com uma mulher, um homem puro, meu Deus, santo. Um irmão, um religioso, um frade. Puro, uma pureza em pessoa. Inventaram uma mentira que ele tinha, entendeu? Se relacionado com uma mulher. Esta mulher inventou. Esta mulher inventou esse boato com relação a ele. E aí, isso chegou aos ouvidos do superior, o fundador da congregação, Santo Afonso. E Santo Afonso, perturbado, você imagina um boato na cidade, falando, por exemplo, que o padre da sua cidade, que o pároco da sua cidade tinha se envolvido com a moça, etc. Imagina isso na cidade, todo mundo, gente, tal, alguém tem que tomar uma providência e tal. Então, o responsável, Santo Afonso, outro santo, né? Santo chamando santo, né? Chamou o irmão Geraldo, né? Que veio a se tornar o grande São Geraldo Magela. Chamou, irmão Geraldo, preciso falar com você. Fez o que toda autoridade deveria fazer, né? Veio ouvi-lo, né? Você sabe que uma acusação muito séria está sendo feita sobre você e relatou a situação para ele.
Sabe qual foi a atitude de São Geraldo Magela? Olha aqui o que o Monsenhor Ascânio disse. Ele ficou impassível como o mármore. Você já viu um mármore, né? Uma pedra de mármore. Ela não se mexe, né? Ela fica paradinha e fria, inclusive. Você bota a mão ali no mármore, é frio, né? Então, o Monsenhor Ascânio disse que quando o superior, né, Santo Afonso, disse para São Geraldo o tamanho da acusação, a gravidade da acusação que estavam fazendo contra ele, ele ficou como um mármore. Nem se mexeu, totalmente frio. E aí, a gente pode, às vezes, cair naquela frase que não é necessariamente verdade e pode ser totalmente mentira, pelo que a gente está refletindo. Quem cala, consente. Não. Quem cala, Deus desmente. A gente tem que refazer essa frase, né? Porque quando a gente cala, Deus fala. Então não é quem cala, consente. A gente cala porque Deus desmente. E foi isso que São Geraldo Magela pensou. Ele não pronunciou uma palavra. Ele ouviu aquela acusação, calado estava, calado ficou. Resultado, ele recebeu uma punição. Santo Afonso disse, olha, pois a partir de hoje você não pode mais comungar. E nem pode se relacionar com ninguém fora do convento. Ele ficou praticamente preso, você está entendendo? Ele disse, olha, a punição é essa. Você vai ficar sem receber a comunhão e não pode se relacionar com ninguém fora do convento. Naturalmente, talvez diante não só da acusação, mas da punição, ele teria reagido. Não faça isso, Padre Afonso. Não foi bem assim. Não, ele acolheu. Ele nem sequer murmurou. Ele poderia ter ficado, pelo menos no canto dele. Como é que pode um negócio desse, uma injustiça dessa? Não. Nem sequer murmurou. Olha que exemplo, gente. Aí tem mais. Às vezes a gente chega até aqui, mas aí vem o pessoal perturbar a cabeça da gente, né? Então os outros irmãos lá do convento chegaram para ele e aconselharam, né, a se defender. Irmão Geraldo, a gente lhe conhece, irmão. A gente sabe que isso é uma mentira. Diga alguma coisa. Se defenda. Você vai ficar sem comungar, você vai ficar praticamente preso aqui dentro do convento, sem poder sair para canto nenhum, sob essa suspeita mentirosa. Aconselharam ele a se defender. Peça pelo menos licença para comungar. Vá lá, fala com o padre, diga, padre, por favor, tudo bem, eu não saio, mas me deixe pelo menos comungar. Sabe o que ele respondeu? Diante dos amigos que estavam aconselhando, até com uma boa intenção, ele disse, não, morramos esmagados sob a vontade de Deus. Ele disse, olha, se isso está acontecendo é porque Deus está permitindo. E se Deus está permitindo, essa é a vontade dele. E o que melhor a gente pode fazer é acolher. Mesmo que isso esteja nos fazendo sofrer, morramos esmagados sob a vontade de Deus. Lembra daquela história que eu falei lá no início? Deus não permite nenhum mal que dali não tire um bem. Situações como essa, gente, servem para a nossa purificação. Se eu e você temos um orgulho, e olha que a gente tem, viu? Que precisa ser purificado, uma situação como essa nos ajuda para que a gente venha a matar esse orgulho, essa vaidade que nós temos, essa busca de prestígio. E se você já não tinha orgulho nenhum, se você já tinha chegado no grau de santidade assim, talvez como São Geraldo Magela, porque alguém que está numa situação como essa já chegou em um nível de amizade com Deus tão grande que a única coisa que importa é a vontade de Deus. Não é que aquela pessoa não sinta
a dor de ficar sem comungar, a dor de estar sendo acusado, mas todo aquele sofrimento é ofertado, é acolhido, é bem interpretado. É isso que faz a diferença. Por isso que às vezes eu e você não conseguimos entender, porque a gente ainda não chegou lá, mas a gente tem que chegar. E para a gente chegar, a gente tem que rezar. Para isso acontecer aqui na vida de São Geraldo, ele rezou muito. Ele foi crescendo na amizade com Deus. Ele foi deixando qualquer situação de pecado de lado. Foi deixando o pecado de lado, foi deixando o pecado de lado. E foi crescendo, estando com Deus lado a lado, estando com Deus lado a lado, através da oração. E aí vai ficando com o coração, olha aí, hoje dia de Santa Margarida Maria Alacoque, vai ficando com o coração como o de Jesus. Vai ficando parecido com Jesus e começa a ter as atitudes de Jesus. Jesus não calou na cruz? Pois bem, aí o santo começa a ter as mesmas atitudes de Jesus. É Jesus vivendo nele. É Jesus vivendo nele. É Jesus calando nele, é Jesus falando nele. Você está entendendo? Então a gente precisa perceber o que Deus está querendo fazer. Porque na realidade, meu irmão, minha irmã, na prática a gente acaba vivendo de aparência. Hoje aconteceu até uma coisa engraçada, eu vou partilhar com você. Mas veja, tudo Deus permite, né? Por que é que você... Vou perguntar uma coisa. Por que é que você se arruma quando você sai de casa? Né? Por exemplo, presta atenção, para não entender errado e agora todo mundo vai ser desleixado. Não, eu quero só que você ajude a sua inteligência a abrir-se à ação do Espírito. Por que é que você se ajeita? Né? Eu, por exemplo, né? Hoje ia acontecendo uma coisa engraçada. Saí tão apressado que eu ia saindo sem me pentear para estar aqui com você. Não ia fazer muita diferença não, porque tem pouca coisa para arrumar aqui em cima, né? Mas quando eu ia saindo rapidinho, eu olhei no espelho e digo, nossa, né? Os poucos que eu tenho eu nem ajeitei. Aí dei uma arrumadinha, né? Dei uma arrumadinha para chegar aqui. Mas por que a gente faz isso? Né? Porque a gente, de certa forma, se preocupa com o que as pessoas acham da gente. Já pensou se eu chegasse aqui todo despenteado? Você vai dizer, esse aí tá ficando doido. Olha aí, cabo desleixado, nem penteou os cabelos, né? Então, isso tem, até certo ponto, uma importância. Né? Você não vai sair pelado no meio da rua, você veste uma roupa, você não vai sair com a roupa toda rasgada, toda suja e tal. Agora, o que é que eu quero dizer para você? Quantas vezes eu e você nos preocupamos como nós estamos diante de Deus? Você está entendendo? A nossa preocupação, por isso que vem uma zanga dessa quando a gente acha que a nossa fama foi ferida. Porque a nossa preocupação maior é com o que as pessoas acham da gente. Na realidade, eu e você, e era esse o cuidado que São Geraldo tinha, né? É a preocupação com o que Deus acha da gente. Se a gente se preocupasse mais com isso, no melhor sentido da palavra, procurar se pentear mais para Deus, né? E de repente, isso aqui está desarrumado. Eu preciso melhorar diante de Deus. Espera aí, isso aqui, aí. E aí, Senhor, está melhor? É assim que o Senhor quer? Você está entendendo? É isso. É isso que faz a diferença. É essa necessária inversão da nossa preocupação, do nosso cuidado, do nosso zelo. O que é que aconteceu? Ele calou, Deus falou. Ele calou, Deus falou. 50 dias depois, olha, passou 50 dias penando, viu? Sem comungar. Foi uma quarentena também lá para ele. Foi uma cinquentena. Sem comungar, sem poder sair. Calado. Ele calou, Deus falou. 50 dias depois, aquela mulher infame, mentirosa, caluniadora, sentiu remorso. Sentiu remorso. E foi falar a verdade. Foi lá no convento e retratou-se. E disse, é mentira. Aquilo que eu falei sobre o irmão Geraldo é mentira. E aí, qual seria de novo a nossa reação natural?
Talvez tivéssemos chegado lá, né? Pois é, né? Foi inventar essa história, devia ter vergonha na cara, aí olhava para o superior e dizia, o senhor me julgou erradamente. Não. Lembra a história do mármore? A mesma coisa. Geraldo não se comoveu. Não quer dizer assim que ele não se compadeceu, quer dizer assim, para ele aquilo ali não teve diferença nenhuma, porque qual era a preocupação dele? Era a relação dele com Deus. E ele sabia que Deus sabe tudo. E ele sabia que Deus sabia. Então, para ele não foi novidade nenhuma. Talvez até ele se alegrou de ver que a mulher ia se converter, tinha se arrependido, mas por ele não se comoveu. E aí foi além, quando o superior, né, Santo Afonso, perguntou para ele e disse assim, por que é que você ficou calado, Geraldo? Por que é que você não se justificou? Aí ele respondeu, meu pai, olha o carinho, né? Meu pai, é que a regra, porque ele é de uma congregação religiosa, a regra me ordena que não me defenda. Atenção, mas que sofra em silêncio toda espécie de mortificação. Ele entendeu que ali era uma mortificação que Deus estava permitindo, porque tem aquela mortificação que eu e você programamos para fazer. Por exemplo, hoje é um dia adequado para fazer jejum, para diminuir as vezes que a gente come por nossa livre e espontânea vontade. Hoje é o dia de fazer alguma mortificação, evitar uma outra coisa que você até goste, mas se priva. Isso aí são mortificações, mas que a gente programa, né? A gente diz que é uma mortificação ativa, mas tem aquelas que Deus permite, a gente não programou, ele não tinha pensado numa história dessa, que uma mulher doida dessa ia inventar uma calúnia, mas ele entendeu, olha, isso é uma mortificação que Deus está me permitindo. Eu não queria, eu não pensei, eu não programei, mas Deus está permitindo, e com isso Deus quer tirar algo de bom. E se tinha alguma coisa ainda de orgulho para ser purificada lá no irmão Geraldo, no São Geraldo Magela, ali ia sendo purificado. Se não, ia ser ofertado. Você está entendendo? Que exemplo para o meu orgulho. Que exemplo para o seu orgulho. Entenda que, às vezes que a gente tenta se defender, é porque muitas vezes o nosso orgulho está falando mais alto do que a nossa preocupação com Deus, do que a nossa confiança em Deus. A aparência diante das pessoas fala mais do que o zelo que eu tenho que ter com a minha aparência diante de Deus. Vamos rezar? Jesus, nós só temos a agradecer no final deste breviário de hoje por essa palavra libertadora para o nosso coração. Ajuda-nos, Senhor, a calar para que o Senhor possa falar quando alguém nos acusar. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. São Geraldo Magela, rogai por nós. São Francisco de Sales, rogai por nós. Santo Afonso Maria de Ligório, rogai por nós. Um abraço grande, até o próximo breviário da confiança. Se Deus quiser, não esquece, quando a gente cala, Deus fala. Deus lhe abençoe e Maria lhe guarde. Tchau.